Olá, eu sou o Cleiton e irei acompanhar vocês nos estudos de língua portuguesa do projeto Aprova Brasil, preparando vocês para o SAEB 2023 que logo está aí. Vamos começar? Hoje nós iremos iniciar com um texto de divulgação científica. Bora para a leitura! Bebês são imunes ao bocejo contagioso. Bocejos são contagiosos, a gente sabe disso na prática. E até hoje os cientistas não arrumaram uma resposta definitiva para explicar o porquê. Mas, numa pesquisa super fofinha, pesquisadores da Universidade de Stirling, na Escócia, descobriram que o efeito não existe em bebês e crianças pequenas, que só bocejam espontaneamente. Olha que trabalho difícil! Os caras puseram bebês e crianças nos primeiros anos de vida para assistir a vídeos das próprias mães bocejando e ficaram observando. E constataram que não, os pequenos não pegam o vírus do bocejo. Ao menos não até os 5 anos de idade, quando os primeiros sinais do contágio começam a aparecer. Aos 11 anos, já não tem mais jeito. Viu alguém abrir a boca, vai abrir também. O porquê disso, como você já deve esperar, não está claro. O bocejo ainda é mesmo um dos grandes mistérios da ciência, mas há avanços sendo feitos. Pesquisas recentes já mostram que chimpanzés e cachorros também pegam o bocejo, e até mesmo dos humanos. E outros estudos estão associando a abrição de boca contagiosa à empatia. A pessoa bocejou perto de você, você empatiza com ela e faz também. Que, por sinal, está ligada a áreas do cérebro que vão se desenvolvendo conforme a gente cresce, o que explicaria a situação dos bebês. Olha, pessoal, só de eu olhar para essa figura do bebê com a boca aberta já está me dando vontade de bocejar, para ver como realmente os bocejos são contagiosos. Mas como esse texto, como é um texto de divulgação científica e sempre está trazendo conhecimentos científicos para nós estamos vendo que o bocejo ainda não tem uma resposta exata do porquê que ele acontece, do porquê que a gente pega esse bocejo. Tá mais ligado a essa questão da empatia, que também está ligado ao desenvolvimento cerebral, por isso que os bebês estariam, é uma das hipóteses, dos bebês estarem imunes ao bocejo. Um artigo de divulgação científica, normalmente ele tem uma linguagem bem formal. Aqui nós percebemos que, por se tratar de um assunto que são bebês, que tem uma figura mais fofa, ele até traz aquele sinônimo super fofinho, ele às vezes traz uma linguagem um pouco mais popular, um pouco mais informal, porque dessa forma a pessoa que vai ler esse texto, ela se aproxima também do assunto. Vamos responder algumas questões sobre esse texto. Bocejos são contagiosos. A gente sabe disso na prática. A que se refere a palavra disso? A palavra disso é um pronome. E a função desse pronome é retomar algo que já foi dito para que o texto não fique repetitivo. Então, se a gente ler a frase anterior, bocejos são contagiosos, é exatamente essa informação que está sendo reproduzida na segunda frase como sabe disso. Então, bocejos são contagiosos. A gente sabe disso na prática. Então, nós podemos responder isso. Bocejos são contagiosos. Vamos para a próxima pergunta. Olha que trabalho difícil. Os caras puseram bebês e crianças nos primeiros anos de vida para assistir a vídeos das próprias mães bocejando e ficaram observando. Quem são os caras a que o texto se refere? Como eu comentei com vocês, esse texto está trazendo uma linguagem mais informal para que ele se aproxime de quem está lendo. Então, esses caras, os caras que colocam, fazem experimentos, são quem? Os pesquisadores. Muito bem. E ao chamá-los de caras, o autor deixou o texto informal, mais informal. Que aí ele fica mais descontraído.
Essa próxima pergunta tá exigindo o quê? Que vocês sublinhem no texto palavras e expressões que demonstram a informalidade da língua. Eu já vou trazer aqui para vocês sublinhados e só quero comentar sobre esses termos, né? O termo agente, né? Ele faz referência a nós, mas é uma forma mais descontraída, mais informal, muito usada na nossa oralidade. Nós quase sempre, quando estamos falando, nós usamos o agente. Eu mesmo falo sempre. O próximo termo que eles falam aqui, que está apontado aqui, é o arrumaram. Não arrumaram uma resposta definitiva. Aqui um termo mais adequado seria não descobriram, não encontraram. Esse arrumaram, ele sai assim quase como uma gíria ali. E o super fofinha? Esse adjetivo aqui que está dando essa qualidade para esse experimento, porque estamos falando de bebês, as situações de você colocar os bebês para assistirem as mães bocejando. Então isso é fofinho. Ele podia ter usado outra palavra, mas essa palavra ele usou para dar esse tom mais descontraído, como eu estou comentando, né? Olha que trabalho difícil. Os caras, que a gente acabou de responder no exercício anterior. Os caras são os pesquisadores. Aqui embaixo, nós também temos o termo pegam o vírus, né? E constataram que não. Os pequenos não pegam o vírus do bocejo. Eles não são influenciados. Essas palavras que o jornalista, né, o escritor que fez esse texto, ele usa essas palavras propositalmente. Se fosse um texto mais comum de base científica, trariam outras palavras, mas, como já comentei, pela temática do texto, houve uma seleção de palavras que deixam esse texto mais descontraído para a sua leitura. Isso também é muito importante na hora de você preparar um texto, porque todo escritor, quando ele faz algum tipo de texto, ele também tem que pensar qual é o público que ele vai atingir. Então, quando nós estamos falando sobre bebês, a gente vai atingir um público que talvez aceite melhor a leitura desse texto se a gente tiver palavras que se aproximem mais dessa realidade, que é a realidade dessa infância bem inicial. Aqui na segunda parte do texto, está marcado marquei aqui só 3 exemplos de informalidade. Por quê? O texto ele começa mais descontraído e ao seu desenvolvimento ele já vai se enquadrando dentro dessa linguagem mais científica, mais formal, mais certinha nesse aspecto. Muito bem, vamos passar para fazer outros exercícios. A gente sabe disso na prática. Nós temos aqui o termo em destaque agente. Áreas do cérebro que vão se desenvolvendo conforme a gente cresce. A partir desses 2 trechos, nós precisamos responder essas 3 questões. A quem o autor se refere quando usa a expressão destacada? A si mesmo e ao leitor ou aos pesquisadores? Essa palavra a gente é uma forma mais informal de referirmos a nós. Se o texto tem a pretensão de se aproximar do seu leitor, ele tem essa intenção, nada melhor do que ele usar esse termo para falar como nós, como todos, como sociedade, como pessoas que somos influenciados pelo bocejo. Então, a resposta correta é a si mesmo e ao leitor. A questão B, ao usar essa expressão, o autor se aproxima do leitor ou transmite um sentimento dele a respeito do assunto? Se aproxima do leitor, já foi até respondido. Essa expressão poderia ser substituída por nós. Então, essas questões foram bem simples. Pesquisas recentes já mostram que chimpanzés e cachorros também pegam o bocejo, e até mesmo dos humanos. O ponto de exclamação expressa que sentimento? Ele expressa um sentimento de surpresa.
O ponto de exclamação, ele sempre marca a entonação e expressa quase sempre esse sentimento de espanto, de surpresa, de empolgação. Então, ele é uma pontuação que vai estar sempre nos transmitindo algum tipo de sentimento. E como no caso, a informação que ele está colocando aqui entre os parênteses, né? Esses dois sinaizinhos aqui que estão preenchendo o texto, ele está dando uma informação nova e uma informação surpreendente, né? Porque se os cachorros também pegam os nossos bocejos, talvez você deva fazer esse experimento em casa. Se você tiver um cachorro, boceja na frente dele e vê se ele vai reagir a isso da forma como esse texto está dizendo que ele vai reagir. Então, o ponto de exclamação expressa que sentimento? Surpresa. Nesse trecho, a função dos parênteses é acrescentar. Os parênteses é um sinal que nós usamos no texto geralmente para acrescentar uma informação ou dar uma explicação que não necessariamente é essencial para o texto. É um adicional que nós temos. Então, por isso que coloca lá nos parênteses. Então, às vezes o autor pode fazer um comentário específico dele, como ele fez aqui, esse comentário dando uma explicação. Ou às vezes também, né, aqui eu estou falando da explicação, mas às vezes o parênteses ele também é usado para você expressar uma opinião sua direta. Você está desenvolvendo um texto, por exemplo, num texto de divulgação científica, e aí de repente o autor quer colocar uma opinião sua. Aí ele pode usar os parênteses. Bom, esse foi então o texto de divulgação científica que a gente viu essa situação aí dos bocejos, de que as crianças não são influenciadas por eles. Agora nós vamos passar para outro gênero textual, um que eu tenho certeza que vocês adoram, eu particularmente gosto muito, que são as histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos, ele é um tipo de texto que é um texto verbal e não verbal. Por quê? Ele mistura palavras, mas também mistura elementos não verbais, que seriam as imagens. Tudo que é não verbal é aquilo que nós dizemos que não utiliza de palavras. Então aqui nós temos uma história em quadrinhos da Turma da Mônica. As histórias em quadrinhos, elas podem ser curtas, como esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ou elas podem ser muito longas. Existem histórias em quadrinhos que elas são do tamanho de livros, uma história do começo ao fim. Vamos então à leitura? Nossa, que árvore torta! Pobrezinha, vou endireitar você num instante. É só dar uns empurrõezinhos. Puf, puf, estou conseguindo. Puf, puf, só mais um pouquinho e... Prontinho, ela está retinha. Ainda bem que achei você, está quase na hora do dentista. E aqui, no final, né, temos a Mônica fazendo o quê? Ela entortando novamente a árvore, né? Então nós percebemos o que nós podemos tirar dessa história em quadrinhos? Que ela estava tentando fugir do dentista e ela é a causa e a solução da árvore estar torta ou estar retinha, né? Porque quando a mãe chama para voltar ao dentista, para ir ao dentista, ela fica totalmente desesperada, mostrando que ela tem muito medo de dentista. Mas quem não tem, né? Vamos responder alguns exercícios sobre essa história em quadrinho. Só mais um pouquinho e 3 pontinhos. O que as reticências indicam? Normalmente, as reticências é uma pontuação da nossa língua que ela vai marcar uma interrupção da fala ou expressar que a fala continua, só que não precisa escrever novamente o texto. Ela sugere essa continuação de fala ou ela sugere uma interrupção de fala. Se nós voltarmos aqui na história em quadrinhos, o que a gente consegue perceber nessa parte de baixo? Que ela tá quase como se falando sozinha, pensando alto, e aí ela vai empurrando, 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 aí de repente, ó, consegue endireitar a árvore. Exatamente isso no texto vai ser marcado pelos 3 pontinhos. Então, aqui a resposta seria que ela conseguiu endireitar esta árvore.
A próxima pergunta vai falar sobre esse som que aparece enquanto ela está empurrando a árvore, que é esse puff, puff, né? A onomatopeia puff e a expressão do rosto de Mônica mostram que ela está assoprando a árvore para desentortá-la, ela está fazendo muita força para desentortar a árvore, ela acha engraçado desentortar a árvore. Na verdade, não é só pelo som, né? Nós também temos que interpretar o gesto da Mônica. Ela está ali se inclinando e empurrando. Então, na verdade, essa onomatopeia é o som que mostra que ela está fazendo muita força para desentortar a árvore. E falando sobre onomatopeia, eu tenho certeza que vocês as conhecem porque elas são muito utilizadas em histórias em quadrinhos, em tirinhas e em mangás. As onomatopeias, elas são recursos de escrita e elas representam os sons, mas de uma forma escrita. Eu trouxe 3 exemplos muito comuns de onomatopeias que nós usamos no nosso dia a dia, quando nós falamos normalmente, né? Por exemplo, esse tic-tac do relógio está me irritando. O tic-tac, ele é o som que nós reproduzimos na escrita com o que nós conseguimos escutar, que é o barulho dos ponteiros do relógio se movendo. O trenzinho faz piuí, é aquele sonzinho que o trem faz, né? Principalmente os trenzinhos de brinquedo. Primeiro, eu escutei o toque-toque na porta. Depois, eu perguntei quem era. O toque-toque, assim como o piuí, também são sons que estão sendo representados na escrita. E as onomatopeias eu falei para vocês que elas são muito encontradas nos quadrinhos, mas elas também podem ser encontradas em letras de música. Hoje em dia nós temos muitas músicas que elas fazem representações, às vezes, do som de algum instrumento ou do som do ritmo da dança daquela música por meio dessas onomatopeias. Vamos passar para um outro texto, e esse texto também é um texto de divulgação científica. Assim como o primeiro, aquele dos bebês, esse texto também vai trazer algumas informações do campo das ciências. Esse texto, já que nós estávamos falando com a Mônica, que ela estava com medo de dentista, esse texto vai falar exatamente sobre essa temática, medo. Medo, medinho, medão. Sabe quando nosso coração bate acelerado? Dá uma tremedeira nas pernas e uma vontade gigante de gritar Mãe! Pois é, quem nunca sentiu medinho de alguma situação ou aquela coisa que foi crescendo, crescendo, crescendo até virar um medão? Isso não é vergonha nenhuma. Sentir medo é muito normal. E, em algumas situações, ele pode evitar que a gente passe por situações de perigo. A química do medo. Em uma situação de perigo, acontece uma reação química muito interessante com o ser humano. Quando algo provoca medo, o corpo se prepara para uma suposta defesa e libera vários tipos de hormônios. Um deles é a adrenalina, que, na corrente sanguínea, aumenta os batimentos cardíacos, causa suor e pode fazer as pessoas tremerem. Tudo isso acontece para deixar a pessoa mais atenciosa e preparada para enfrentar a situação. Algumas crianças ficam tristes por sentirem um medo que às vezes cresce tanto que elas não sabem o que fazer. A psicóloga Gláucia Pinheiro explica que ninguém precisa ficar chateado por isso. Segundo ela, os temores mudam com a idade e alguns podem permanecer ao longo da vida, como o pavor de bichos. Abre aspas. Muitas vezes, a criança fica com medo de determinado bicho porque vê os pais correrem dele. Isso liga um alerta na cabecinha dos pequenos que começam a relacionar o perigo, por exemplo, a um inseto. Explica. Quantas coisas acontecem no nosso corpo quando nós sentimos medo, né? E isso, o texto, né, ele está explicando para nós que são hormônios que naturalmente o nosso corpo vai liberando e o principal dele é esse da adrenalina que faz com que o nosso coração bata, que às vezes faz a nossa mão ficar gelada, mas suando e mais assim, afobado, né? E eles têm uma função.
quando nós estamos com medo e esses hormônios vão funcionando, eles deixam nós mais atenciosos, mais preparados para tentar sair de uma situação de perigo, né? Essa foi a informação que esse texto nos trouxe. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui em duas coisas. No texto anterior, eu falei sobre as reticências, que o uso delas, geralmente eles marcam uma interrupção numa fala ou expressam a continuidade de uma fala que não precisa ser escrita. Mas também existe um outro uso dela, que é quando ele está entre esses dois sinais que são os colchetes. Aqui mostra o quê? Que foi tirado uma parte deste texto, para não ter nenhum tipo de alteração, quase como se estivessem resumindo. Então colocam essa marcação para nós sabermos que esse texto ele não está sendo apresentado da maneira original dele. Por quê? Esses textos, quando eles vão para os livros didáticos, ou eles vão para as provas, como o SAEB, às vezes eles são muito longos para estar dentro de uma prova, então nós usamos essa sinalização só para identificar que o texto não é original. E o segundo apontamento que eu quero fazer é sobre o uso das aspas. Nós temos dois casos aqui que nós usamos as aspas, certo? As aspas, elas marcam uma fala de alguém. Então, é uma citação de uma fala de alguém. Então, quando ele coloca entre aspas um manhê, ele está querendo reproduzir uma fala muito comum, que é quando as crianças sentem medo, a primeira coisa que elas fazem é chamar pela mãe. E o segundo uso das aspas é que está reproduzindo uma fala integral da psicóloga. Então ela está fazendo a citação exatamente do que a psicóloga falou. Então se faz essa marcação para dizer que quem está falando isso não é o escritor do texto, mas a psicóloga que deu um depoimento como contribuição para a execução desse texto. Vamos fazer alguns exercícios. As aspas, a repetição da letra E e os pontos de exclamação em manhê foram usados para reproduzir o grito de uma pessoa com medo e, assim, causar um efeito de humor que se aproxima do leitor. Indicar que se trata de uma palavra estrangeira, uma vez que sua grafia apresenta a repetição E. Como eu acabei de falar, é uma reprodução de um grito e ele quer causar um efeito de humor e se aproximar do leitor quando ele tenta fazer a reprodução escrita dessa fala mais prolongada, né? Se prolonga essa vogal no manhê, que é esse chamamento. Então, a resposta adequada aqui é a primeira. A adrenalina é um remédio, esporte, hormônio. É um hormônio, né? É o principal hormônio que é liberado no nosso corpo para quando nós sentirmos medo, né? Para nos deixar mais atento. Segundo ela, os temores mudam com a idade e alguns podem permanecer ao longo da vida. A quem se refere o pronome destacado no trecho acima? A palavra ela é um pronome pessoal e ele vai retomar alguma palavra, fazer indicação a alguém que já foi mencionado no texto. Então, nós vamos retornar lá e vamos ver aqui, ó. Segundo ela, temos os temores, segundo ela, os temores mudam com a idade e alguns podem permanecer ao longo da vida, como o pavor de bichos. Esse ela, ele está fazendo referência aqui, ó, a psicóloga Gláucia Pinheiro. Foi ela que deu uma informação para não ser repetida essa informação no texto, aí nós utilizamos a palavra ela. Então nós podemos responder aqui que é a psicóloga. Porque foi ela que trouxe essa fala falando sobre esse aspecto do medo, da influência do medo. Interessante isso, né? Pensar que às vezes nós temos medos que são os mesmos medos que os nossos pais, as pessoas com quem nós convivemos, também têm. Tá aí, outra coisa, já que vocês vão fazer o teste do bocejo com os cachorros, talvez vocês também pudessem falar com as pessoas com que vocês convivem para ver quais são os medos que vocês têm em comum. Vamos ver se essa fala da psicóloga realmente ela se aplica à vida geral das pessoas. Então,
Falamos sobre o texto de divulgação científica, 2 textos trabalhamos, né, com 2 informações científicas ainda, uma sobre o medo, a outra sobre o bocejo, e agora nós vamos passar por um gênero textual que é dos meus favoritos, que é a crônica. O que é uma crônica? Eu vou ler primeiro o descritivo aqui com vocês. Crônica inspira-se com frequência em acontecimentos comuns vividos pelas pessoas. Então, a crônica, ela é uma narrativa, geralmente curta, que ela vai falar sobre alguma coisa do cotidiano, do dia a dia, e ela pode trazer alguma espécie de reflexão, alguma espécie de crítica, mas a maior parte delas tenta trazer um tom de humor, aproveitando de situações comuns do dia a dia, que são situações que a maior parte das pessoas vivencia, você tenta fazer um humor daquilo, porque aquele humor vai ser um retrato desses hábitos, dessas vivências e dessas experiências banais, né? Banais seria, assim, totalmente frequentes, cotidianas. Essa crônica é de um escritor muito famoso brasileiro chamado Carlos Drummond de Andrade, que vai estar tratando dentro do aspecto do futebol. Então, o título dessa crônica é O Torcedor. Vamos fazer a leitura. O Torcedor. No jogo de decisão do campeonato, Evaglio torceu pelo Atlético Mineiro. Não porque fosse atleticano ou mineiro, mas porque receava o carnaval nas ruas se o Flamengo vencesse. Visitava um amigo em bairro distante. Nenhum dos dois tem carro e ele previa que a volta seria um problema. O Flamengo triunfou e Evaglio deixou de ser atleticano para detestar todos os clubes de futebol que perturbam a vida urbana com suas vitórias. Saindo em busca de táxi inexistente, acabou se metendo num ônibus em que não cabia mais ninguém e havia 2 bandeiras rubro-negras para cada passageiro. E não eram bandeiras pequenas nem torcedores exaustos. Estes pareciam ter guardado a capacidade de grito para depois da vitória. Evaglio sentiu-se dentro do Maracanã, até mesmo dentro da bola chutada por 44 pés. A bola era ele. Embora ninguém reparasse naquela esfera humana que ansiava por tornar a ser gente a caminho de casa. Lembrando-se de que torcera pelo vencido, teve medo, para não dizer terror. Se lessem em seu íntimo o segredo, estava perdido. Mas todos cantavam, sambavam com alegria tão pura que ele próprio começou a sentir um pouco de Flamengo dentro de si. Era o canto? Eram braços e pernas falando além da boca? A emanação de entusiasmo o contagiava e transformava. Marcou com a cabeça o acompanhamento da música. Abriu os lábios, simulando cantar. Cantou. Ao dar fé de si, disputava a morena frenética a posse de uma bandeira. Queria enrolar-se no pano para exteriorizar o ser partidário que pulava em suas entranhas. O pessoal desceu na gávea, empurrando Evaglio para descer também e continuar a festa. Mas Evaglio mora em Ipanema e já com o pé no estribo se lembrou. Loucura continuar Flamengo a noite inteira. Segurou firme na porta, gritou. Eu volto, gente! Vou só trocar de roupa. E, não se sabe como, chegou intacto ao lar, já sem compromisso clubista. O que nós podemos pegar dessa crônica? Como eu havia falado, ela trata de situações do cotidiano e nada mais do cotidiano do que uma partida de futebol e a euforia da vitória, né? É importante localizar que essa história se passa na cidade do Rio de Janeiro, que é a cidade do time do Flamengo. Então, o que acontece? Qual que é o grande impasse do Evaglio? Ele não torcia para nenhum dos times, nem para o Atlético Mineiro e nem para o Flamengo. No entanto, ele sabia que se o Flamengo ganhasse, por ele estar distante da casa dele, ele teria dificuldades para voltar por causa de toda a confusão, de toda a bagunça. No entanto, a gente se surpreende com a crônica e ela traz o seu humor a partir disso. Ele entra receoso, frustrado, meio mal-humorado no ônibus, só que aquela
festa do futebol, aquela alegria, aquele entusiasmo desses torcedores, aquilo acaba contaminando ele, ou melhor, influenciando ele, e quando ele percebe, ele tá ali fazendo a maior festa por um time que ele nem torce, inclusive ele estava torcendo contra. E tem até um pedaço do texto que ele até tem medo das pessoas desconfiarem o que ele estava pensando, que ele estava torcendo contra, né? Então, como eu tinha dito, ela traz esse traço de humor, não tem nada de absurdo aqui, né? Na verdade, é até banal. Quando eu uso essa palavra banal, é que é uma coisa que poderia acontecer com qualquer um, porque acabamos de ler no texto do bocejo que nós somos influenciados no bocejo. A alegria, a festa também nos contagia, certo? Então vamos responder algumas questões. Na crônica, quais foram os times que disputaram o jogo de decisão do campeonato? Foi o Atlético Mineiro, né? E o Flamengo. E aí, pessoal, vocês torcem para qual time? Flamengo. Eu sou santista. Depois comentem aí qual que é o time de vocês. E a segunda pergunta é: por que Evaglio estava torcendo pelo Atlético? Porque, como ele estava na casa do amigo, distante da casa dele, ele tinha medo do Flamengo ganhar e isso atrapalhar o retorno dele para a sua casa. Mas depois a gente viu que, na verdade, ele gostou foi da bagunça. Quem não gosta da bagunça, né? Assinale o trecho que expressa o momento em que ocorre uma mudança na maneira como Evaglio vê os torcedores. A primeira opção. Mas todos cantavam, sambavam com alegria tão pura que ele próprio começou a se sentir um pouco Flamengo dentro de si. Saindo em busca de táxi inexistente, acabou se metendo num ônibus em que não cabia mais ninguém e havia 2 bandeiras rubro-negras para cada passageiro. Então, aqui nós precisamos encontrar a mudança, né? E a mudança foi nessa primeira opção. E olha só que nós temos uma palavrinha que marca essa mudança. O mas, ela sempre tem essa função de trazer uma nova informação que cria oposição à informação anterior. Então, anteriormente ele estava lá preocupado até deles descobrirem que era Flamengo, mas, de repente, todos estavam cantando, sambando com alegria, que aquilo também começou a contagiar ele. Próxima pergunta. Ao dar fé de si, disputava a morena frenética a posse de uma bandeira. Queria enrolar-se no pano para exteriorizar o ser partidário que pulava em suas entranhas. A que se refere a palavra pano? Aqui a palavra pano é um sinônimo, né? Ele está fazendo uma referência à própria palavra bandeira. Então vocês podem, colocar aqui como resposta a bandeira. Para ele não repetir a palavra de novo, ele traz um sinônimo disso, porque a bandeira, normalmente, ela é feita de um pano, né? Explique a atitude de Evaglio nesse trecho. Bom, gente, como eu já comentei, ele ficou assim tão invadido por aquela situação, tão contagiado, que ele pegou uma bandeira e se amarrou nela, assim como, tipo assim, ele é muito torcedor do Flamengo, torcendo lá, uhul! No meio de toda aquela empolgação, ele se abraçou, porque você se enrolar na bandeira é um gesto muito simbólico de amor àquilo que você está torcendo, né? Ao time ou à seleção brasileira, né? Ou outras seleções por aí. Muito divertida essa crônica. Próxima pergunta. Ao final da crônica, Evaglio grita: "Eu volto, gente! Vou só trocar de roupa." Dizendo essas palavras, a personagem faz um convite, um pedido, uma ameaça ou uma promessa? Uma promessa. Vamos para a próxima. No trecho final, chegou intacto ao lar, já sem compromisso clubista. Podemos entender que Evaglio passou a torcer pelo Atlético Mineiro? Não. Se tornou flamenguista? Também não. Voltou a não torcer para time nenhum? Sim.
não conseguiu chegar na casa dele. Imagina, ele chegou, a finalização do conto é que ele chegou. Então aqui a opção é essa. Quando fala que ele já não tem compromisso clubista, é porque os times, eles são clubes, né? Então esse time é um outro sinônimo aqui para a palavra time. Então fala esse sem compromisso clubista e voltou a não torcer para nenhum time. Voltou a ser o mesmo de antes. Vamos para mais uma? Assinale o trecho do texto em que o narrador expressa uma opinião. Visitava um amigo em bairro distante e ele previa que a volta seria um problema, marcou com a cabeça o acompanhamento da música, o pessoal desceu na Gávea empurrando Evagrio. Pessoal, como nós estamos querendo a opinião, nós precisamos entender aonde que ele está colocando um juízo de valor, onde ele está dando uma opinião dele. Então, a primeira frase está lá, visitava um amigo em bairro distante. Não, essa opção não é porque ela só está contando alguma coisa. A segunda está dizendo, ele previa que a volta seria um problema. Isso sim, isso é uma opinião, ele está prevendo alguma coisa e já está classificando isso. O que a gente viu pelo decorrer da leitura é que ele, na verdade, não foi nenhum problema, foi até gostoso, divertido. A próxima opção, marcou com a cabeça o acompanhamento da música. Aqui também não fala de uma opinião, só está contando, narrando alguma coisa que estava acontecendo. E o pessoal desceu na Gávea empurrando Evagrio. Outra opção que também não está de acordo com o que a pergunta está exigindo. Então, vamos responder adequadamente com e ele previa que a volta seria um problema. Próxima pergunta. O Flamengo triunfou e Evagrio deixou de ser atleticano para detestar todos os clubes de futebol que perturbam a vida urbana com suas vitórias. O trecho destacado expressa uma opinião. A que personagem corresponde essa opinião? Bom, aqui nós vamos falar sobre uma coisa bem elaborada em textos que normalmente grandes escritores conseguem fazer. Eu havia falado para você das aspas, que as aspas, elas marcam no texto a fala de um personagem. E outra marcação que geralmente tem de uma fala de um personagem é o travessão. No entanto, bons escritores que dominam bastante a linguagem, eles fazem o quê? Eles vão misturando a fala do narrador com a fala do personagem. Então, de repente, o narrador está contando a situação e nessa contação dessa situação que ele está se expressando, vem o quê? Uma opinião do personagem. Então, quando aqui nós temos que perturbam a vida urbana com suas vitórias. Quem que vocês acham que pensa uma coisa dessas? Quem era a pessoa mal-humorada que não queria que o Flamengo ganhasse? Exatamente o Evagrio. Porque aqui, o narrador, ele não está dizendo que foi o Evagrio que falou e não está mostrando que foi uma fala do Evagrio, mas a gente subentende-se isso porque essa voz do narrador se misturou com os pensamentos do personagem. Nós chamamos isso de discurso indireto livre, mas não precisa saber esse nomezinho. O importante é só vocês entenderem que aqui é uma expressão da opinião do personagem, que está sendo dita pelo narrador. Próxima pergunta. E não eram bandeiras pequenas, nem torcedores exaustos. Estes pareciam ter guardado a capacidade de grito para depois da vitória. A quem se refere a palavra destacada no trecho? A palavrinha estes é um outro pronome, um pronome que também está fazendo referência a algo que já foi dito. Então, e não eram bandeiras pequenas nem torcedores exaustos. Estes pareciam ter guardado a capacidade de grito para depois da vitória. Então a palavra estes está fazendo o quê? Retomando a palavra torcedores para que não haja a repetição e o texto fique mais fluido. Então, a resposta aqui é torcedores. Como eu disse, eu adoro as crônicas, porque as crônicas elas trazem essa diversão, ela traz essa reflexão de acontecimentos do nosso cotidiano. Nós agora vamos
ver um outro gênero textual que é a resenha crítica. Pergunto para vocês, vocês gostam de filmes? Eu adoro filmes e às vezes eu assisto um filme que uma pessoa não assistiu e aí eu não tenho com quem comentar sobre esse filme. Então, o que eu faço? Eu vou e procuro uma resenha, que é uma pessoa que escreve um texto comentando desse filme, comentando um pouco da história e comentando um pouco do que ele acredita que foi positivo e do que foi negativo. Toy Story 4 mantém diversão e reflexão dos filmes anteriores, né? Toy Story, ele é uma franquia, né? O primeiro filme é de 1995. Inclusive, foi a primeira animação em computador que teve. E conta histórias, rapidamente, caso vocês não conheçam a história, de brinquedos que na história do filme eles falam. E eles têm um dono até o terceiro filme e a partir do quarto eles mudam de dono. Então esse texto ele vai comentar um pouco sobre esse quarto filme, sobre a história, dando alguma opinião sobre a execução do filme. Vamos para a leitura. Toy Story 4 mantém as qualidades da franquia que estreou em 1995 como o primeiro filme feito totalmente em computador. É graficamente bonita, divertida, emocionante e traz importantes reflexões sobre a vida. No novo longa, Woody, Buzz e companhia ganham uma nova dona, a garotinha Bonnie, para quem os brinquedos de Andy foram doados. Na nova casa, o cowboy já não é mais o brinquedo preferido. Mesmo deixado de lado em um armário empoeirado, Woody continua provando que pode ser um ótimo amigo para a nova dona. Garfinho é uma continuidade da resenha. No primeiro dia de aula de Bonnie no jardim de infância, Woody faz questão de se esconder na mochila para apoiar a garota nesse momento importante. Com uma mãozinha do xerife, ela constrói um novo brinquedo feito de garfo, plástico descartável, arame, palito de sorvete e massinha. Batizado de Garfinho, ele passa a ser o brinquedo preferido da menina. Garfinho demora a aceitar sua nova condição como brinquedo e vive tentando voltar ao seu lugar de origem, o lixo. E é aí que Woody encontra sua razão de ser, garantir que Garfinho não fuja e continue divertindo Bonnie. Nessa missão, Woody, Garfinho e os outros brinquedos se envolvem em diversas aventuras. No texto, a gente tem um pouquinho do resumo dessa história, especialmente aqui nesse subtítulo Garfinho, uma parte dessa resenha que vai dar um destaque, porque esse Garfinho, esse personagem, ele tem um protagonismo, né, na história, né? Ele não é o protagonista, mas ele tem uma participação muito preciosa para o desenvolvimento desse filme. E também, lembra que eu falei que as resenhas elas vão dando a opinião do escritor? Olha só essa parte aqui. O primeiro filme feito totalmente em computador é graficamente bonita, divertida, emocionante e traz importantes reflexões sobre a vida. O autor está fazendo o quê? Ele está dando qualidades, ele está dando apontamentos para o que ele achou do filme no geral. Então, é assim que nós temos esse gênero textual. Você conta um pouco da história, mas você conta essa história já elencando aquilo que você verifica de bom e aquilo que você verifica que às vezes não é tão bom, né? E aqui, no geral, nesse trecho dessa resenha que a gente leu, o autor classifica o filme como um filme bom, né? Um filme legal. Então vamos responder essa pergunta. Na resenha, uma personagem mereceu destaque. Que personagem é essa? Prestem bastante atenção em todos os textos que vocês lerem quando eles tiverem subtítulos. Então, nessa resenha nós temos esse subtítulo aqui que é o Garfinho. Então, logicamente, o personagem que ganha destaque nesse texto é o Garfinho. Que recurso que o autor usou para mostrar a importância do brinquedo no filme foi justamente dando um pedaço desse texto para ele, inclusive usando um subtítulo para identificar que agora ele ia falar especificamente do Garfinho. Próxima pergunta. Qual das alternativas a seguir apresenta uma opinião do autor da resenha? Com uma mãozinha do xerife, ela constrói um novo brinquedo feito de garfo plástico descartável, arame, palito de sorvete e massinha. Aqui estamos tendo apenas o relato de uma parte do filme.
Nessa missão, Woody, Garfinho e os outros brinquedos se envolvem em diversas aventuras. Aqui, novamente, nós estamos tendo um relato do desenvolvimento do filme. Então, vamos eliminar essa opção e vamos eliminar essa opção, sobrando só é graficamente bonita, divertida, emocionante e traz importantes reflexões sobre a vida. Aqui nós temos, sim, um critério, nós temos uma avaliação do filme. Por quê? Ela tá, vou até marcar aqui, ó, como correta, ela tá usando o adjetivo bonita, divertida e emocionante, além de dizer que é um filme que traz excelentes reflexões. Só para a gente comparar, nós vamos ler um outro pedaço, uma outra resenha, que vai ter uma abordagem diferente. Já começa pelo título, olha só. Toy Story 4, Ninguém Solta a Mão de Ninguém. Na cena inicial do quarto Toy Story, os brinquedos se unem para resgatar um colega em perigo. O plano parece difícil, porém eles não poupam esforços até restabelecerem a ordem. Ao longo dos próximos 100 minutos, a narrativa apresenta pelo menos 6 outras cenas de perseguição e resgate. Abre aspas. Eu não deixo nenhum brinquedo para trás. Fecha aspas. Afirma Woody, orgulhoso, resumindo o lema do filme como um todo. Ao longo de 3 filmes, a franquia construiu uma linha narrativa madura sobre amizades e rupturas, sobre amadurecimento e morte. Ora, a quarta produção traz um programa muito mais simples. Além da evidente mensagem sobre o valor da amizade, praticamente uma obrigação em animações infantis contemporâneas, o roteiro se aprofunda pouco nos dilemas e medos dos personagens. A obsessão do Garfinho pelo lixo soa artificial e excessivamente infantil. Esse texto, a gente já percebe que ele tem um tom um pouco diferente do outro, né? Aqui ele traz um pouco mais de críticas mais negativas, né? Quando ele fala que a obsessão do Garfinho pelo lixo soa artificial e excessivamente infantil, aqui nós temos um apontamento mais negativo. Ele não está olhando isso como algo que foi resolvido no filme de maneira boa. E lembra que eu falei dos parênteses, que eles acrescentam informações extras, dão opinião? Ele está acrescentando uma opinião dele, dizendo que praticamente a maior parte das animações contemporâneas sempre tem essa temática da amizade. Então isso é uma afirmação crítica. Ele está colocando isso como outro aspecto negativo, dizendo que as animações não têm mais originalidade. Então, nós vimos aí 2 resenhas com perspectivas diferentes. Então, para finalizar, vamos fazer esses exercícios. Localize na resenha o trecho entre parênteses. A função dos parênteses nesse trecho é acrescentar uma opinião, um alerta ou uma explicação. Eu já tinha até sinalizado para vocês aqui. Nesse caso, o parênteses está expressando uma opinião, que é a opinião dele, dizendo que, olha, eu acho que as animações elas não inovam, elas só estão trabalhando na mesma temática, que seria o tema da amizade. E a próxima pergunta é: no trecho, o roteiro se aprofunda pouco nos dilemas e medos dos personagens. A palavra destacada pode ser substituída por... Essa palavra dilemas, vamos entender ela no contexto aqui, ó. O roteiro se aprofunda pouco nos dilemas e medos dos personagens, nas ações, nas dúvidas ou nas reflexões? Principalmente nas dúvidas. Nossa, que dilema, não sei o que fazer com a minha vida, que grande dilema. Bom, pessoal, então, fechando o que é a resenha crítica. É um texto que vai fazer um comentário, dando um juízo positivo, um juízo negativo, é um juízo de valor para o que ele está abordando. As resenhas críticas não necessariamente são só para os filmes, elas podem ser para livros, seriados, novelas, músicas. Quanta coisa, né? É muita coisa, são uma diversidade de gêneros textuais. Vamos só relembrar os gêneros textuais que nós passamos hoje pela aula. Nós passamos pelo texto de divulgação científica, inclusive foram 2, as histórias em quadrinhos, que é a historinha da Mônica, a crônica do Evagrio, que eu adorei, e esses 2 últimos exemplos de resenha crítica.
Nós também aprendemos na aula de hoje a identificar os efeitos do uso da pontuação, seja o uso dos parênteses, seja o uso das aspas e o uso do ponto de exclamação. E também aprendemos a identificar a fala do narrador e da personagem, inclusive a entender que existem formas da fala do narrador e do personagem elas se misturarem, mas isso coisas bem elaboradas, de autores muito bons. Espero que vocês continuem estudando com muita concentração, leiam calmamente, releiam os exercícios. Em exercícios de substituição, façam as substituições, todas elas possíveis se vocês tiverem dúvidas. Vão fazendo eliminações nas questões quando vocês perceberem que aquelas informações são absurdas, só deixando as informações que são mais ali próximos do que vocês acreditam como verdadeira. Respirem, é muito importante na resolução de uma prova e arrasem na prova. É isso e até mais!